Alguém um dia simplesmente levantou da cama e teve a brilhante ideia de fazer o jogo do Google Maps. Não só isso, essa pessoa conseguiu transformar o que seria um jogo de exploração em um ARG. Hoje eu vou fazer a teoria de Map Friend, um jogo de terror que parece simples, mas no final revela segredos e umas fotos estranhas, além de uma referência a um caso real. Map Friend foi criado por Adam Pipe, que tem vários games no seu catálogo, incluindo No Players Online, um jogo que inclusive eu preciso fazer teoria aqui nesse canal, e a sua estética é bem simples, remete muito ao ano em que foi criado, né? Como se fosse algo precisamente dos Windows mais antigos e como se o Google Maps existisse naquela época, o que eu não posso confirmar pra vocês. A mecânica do jogo é bem simples, nós podemos explorar os lugares por via satélite e através daquela câmerazinha, que se chama Street View, e em cada um desses pontos de localização nós temos umas informações sobre o local. E sem enrolar muito, vamos pra gameplay. O jogo inicia numa parte separada do mapa que leva o nome de Westwater, e esse lugar parece realmente existir em Chicago, nos Estados Unidos. A interface não é muito interativa, no entanto. Não adianta você clicar ao redor da tela que nada vai acontecer. A única coisa que podemos mexer é no mapa. Então vamos a ele. Se eu pegar aquele boneco amarelo e colocar em uma localização, eu consigo explorar o lugar, exatamente como no Google Maps. Durante o jogo todo eu explorei cada canto que eu podia, cheguei até no fim do mapa e devo dizer que não tem nada escondido, nem um jumpscare, nem uma pessoa estranha te olhando, nada. Então o que vocês estão olhando é praticamente tudo que tem nesse mapa. Quando a gente clica na localização, obtemos algumas informações importantes ou não sobre o lugar. A primeira, por exemplo, é uma mensagem de um site de acampamento falando sobre o Westwater View, que não tem muita importância para nossa jogatina. Eu ainda exploro um pouco mais, mas parece ser só um campo aberto rodeado por um mar. Então vamos à segunda localização, que fica numa espécie de floresta aberta. Clicando nela, obtemos informações, dessa vez de alguém chamado Josh no seu blog. O Josh diz que ele é muito bonito e que vai com sua família às vezes, mas nada demais, a não ser o fato de que é uma floresta desconhecida pelo mundo, de acordo com ele. Dessa vez, quando eu saio, uma espécie de orbe aparece e quando clicamos nele, conta como se fosse uma conquista ali no lado do mundo. O que me faz concluir que, se eu coletar 3 desses, algo vai acontecer. Nós ainda não sabemos o que é. Então vamos à próxima localização, que fica numa espécie de praia. Nada muito interessante para explorar, exceto a informação sobre a localização, que fala que ela está às margens do lago Westwater e que a cidade mais próxima é Westwater Township, onde fica o infame aeroporto de Petersburgo, a gente ganha um orbe de presente e o último está localizado no meio desse lago. O mar está muito longe para um posto de emergência. Sem informações sobre esse local. Talvez tenha algo errado. Eu acho que você está procurando por outro lugar. O mar também não tem nada, exceto o nosso terceiro orbe, que desbloqueia a aba de pesquisar por novos lugares. E quando a gente clica, somos levados a um deserto enorme com uma marca estranha do que parece ser sangue manchando o chão. E a música muda totalmente a partir daí. Você sabia? Onde nós estamos voando agora? O primeiro lugar que vamos é nessa marca, que clicando na localização aparece um texto que logo some, falando sobre acidentes de avião que são super raros nessa região e que eles estão muito preocupados com um caso recente. Ok, tem algo estranho acontecendo aqui. Apesar de eu pesquisar antes sobre aquela floresta, aquela praia, essa cidade, o aeroporto, eu não achei nenhum caso de acidente de avião que fosse próximo a essas áreas aí, né? E não achei também a maioria dos sites, provando que eles não eram reais. Mas então, se os sites não são reais, por que eu consideraria esse jogo um ARG? Porque pesquisando essas coordenadas ali em cima no próprio Google Maps, eu chegou uma única foto que mostra uma espécie de floresta barra campo. Eu sei lá, manos, mas o incrível disso tudo é que ela fica localizada na Argélia. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, mas basicamente o deserto que estamos também fica localizado na Argélia. Basicamente tudo some depois. A gente coleta um orbe e decide ir até a espécie de sangue no chão. Sem informações sobre esse local. Por que você está procurando aqui? Não estava numa floresta? Desculpa, Mapa Amigo não pode te ajudar com essa localização. Eu sou apenas o copiloto. Ok, agora sim eu afirmo que tem algo muito estranho rolando aqui. Eu coleto o meu segundo orbe e agora vamos pra estrada que fica no norte da África e que percorre grande parte da Algéria. Não tem nada de interessante pra olhar, então eu simplesmente coleto o orbe e vou pro último lugar que fica um pouco longe da marca de sangue, mas ainda no meio do deserto. Essa localização nos dá algumas informações sobre o tal Gobi Deserto, que é o maior deserto do mundo, que é muito perigoso, que você pode morrer desidratado e enfim, muitas coisas. Você sabia? Foi um prazer voar com você. Certo. Depois de ver a localização, eu pesquiso uma coordenada ao invés de uma cidade e vou diretamente pra essa floresta estranha com esse fucking avião no meio. E o Map Friend decide falar com a gente. Você sabia? Os ventos brutos estavam a 20 knots, agora estão a 30 knots. Você sabia? Não tinha como você saber, capitão. Clicando na localização, é realmente um fucking avião, mas não dá pra ver o modelo e não tem nada além de uma floresta ao redor dele. Quando clicamos no negocinho ali, isso acontece.
Ok, vamos pausar o frame agora e tentar entender essa imagem. Não parece ter nada demais, nada escondido pelo menos, exceto essa imagem estranha que pode representar uma pessoa morta. E seguindo direto para a última parte da nossa investigação, eu decidi pesquisar aquela coordenada no Google Maps e fui levado realmente para esse lugar onde tinha um fucking avião caído no meio de uma floresta. Não dá pra ver com a câmera porque as estradas não passam por ali, claro, mas outra coisa que me chamou a atenção com essa coordenada foi essa foto que parece ser uma casa, uma igreja. Eu realmente não sei, manos. Acontece que essa foto foi postada por uma pessoa diferente da foto da floresta de antes, então pode ter relação com esse jogo ou não, isso não tem como provar. Mas então o que rolou aqui? Essa história é real? Esse jogo é baseado em fatos reais? E spoiler, não é. Desculpa decepcionar. Esse jogo meio que cria uma história fictícia, usando como base alguns acontecimentos do mundo real mesmo. Uma usuária chamada Victoria Otey postou uma foto nas redes sociais do que parecia ser um avião praticamente intacto numa clareira das cordilheiras de Cardwell. O registro sugeriu que o avião estava voando muito baixo e acabou caindo. O órgão de transporte público da Austrália já se pronunciou e disse que não tinha nenhum relato de avião desaparecido e que, de acordo com o New York Post, o avião poderia ser do modelo Airbus A320 padrão ou um Boeing 737. Vale lembrar que um Boeing 737 é um modelo conhecido por vários acidentes fatais e um tempo desse ele ficou até proibido de voar. O mais provável, dizendo as pessoas, é que essa imagem seja uma falha de satélite, quando várias imagens ficam sobrepostas e acabam criando esse efeito fantasma, onde aparece uma imagem que não existe realmente, mas a Google aparentemente não se pronunciou para falar se isso teria sido uma falha ou não. É possível linkar esse a um caso parecido também, onde alguns usuários acharam um avião dentro do lago Harriet, porém esse caso já foi resolvido e disseram que era só uma falha de satélite. Essas são histórias reais e é possível ver essas falhas de satélite, entre aspas, no Google Maps. Desde o começo o jogo nos levou a essa espécie de floresta e focou em lagos e meio do mar. Quando a gente foi pesquisar, ele até nos questionou, dizendo algo como: por que você está procurando aqui? Não estava numa floresta? E o caso da floresta não teve pronunciamento diferente desse. Então, basta usar a lógica e percebemos que essas fotos têm relação com o jogo, uma relação bem interessante, eu diria. Minha teoria final, e a mais óbvia, é um avião que precisava fazer um pouso de emergência e não sabia bem onde ir. Ele não poderia pousar naquele aeroporto, pois era conhecido por ter uma fama ruim, entre aspas. Ele não poderia pousar no mar, pois, de acordo com o próprio jogo, o mar está muito longe para um pouso de emergência. Ele não poderia pousar no deserto, pois mesmo que fosse bem sucedido, eles passariam fome e consequentemente morreriam desidratados. E quando o piloto foi pedir ajuda pro copiloto, o copiloto disse que não poderia ajudar com um tom meio de raiva / inveja. No fim, depois de uma completa agonia, o avião acabou caindo nessa floresta e o copiloto claramente ficou com raiva porque ele que deveria ter sido o piloto, desde o início, como aparece em vários momentos do jogo, porque isso nunca iria acontecer se fosse o contrário. Mais ou menos isso. Bom, essa daqui foi minha investigação e a minha teoria, e como não tem muito mais pra ver aqui, essa é a teoria suprema de Map Friend. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e tchau!